Estamos de volta com você hoje falando sobre o poder do sangue de Jesus, muito tremendo. Estamos falando do Antigo Testamento, que fala do sangue, mas também que aponta para o Novo Testamento, aonde veio o verdadeiro Cordeiro, que é Jesus, derramar o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Aliás, o próprio Jesus diz isso, da sua vinda, de que ele derramaria o seu sangue puro para nos salvar. João capítulo 6 de João, versículo 53 e 54, 55, 56 fala: Jesus disse: na verdade, digo para vocês, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come da minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Jesus não está falando literalmente você comer a carne dele e beber o sangue dele. O que Deus está falando aqui, Jesus está falando que quando ele der a sua vida, não é? E você vai lembrar deste momento tão significativo que representa a tua e a minha salvação. Se não fosse se derramar de sangue, não seríamos salvos. E cada vez que nós lembrarmos desse sacrifício, através da Santa Ceia, da ceia do Senhor, onde nós bebemos o vinho, que é um suco de uva, e o pão, que é a carne, simbolizando, tá bom? Não é que você vai comer a carne, não. Você está simbolicamente dizendo: eu reconheço o sacrifício de Jesus. Bebendo este vinho, que representa o sangue, comendo este pão, que representa a sua carne. Jesus já estava falando isso. Claro que ele deve ter causado um espanto para os seus discípulos. Assim, o que Jesus está falando? Porque eles não queriam que Jesus morresse. Jesus vai vir para instalar o reino, vai ficar aqui para sempre. Eles não entendiam o plano que Deus tinha da salvação, que era necessário derramar sangue, ter um substituto. Aquele cordeirinho não eram as pessoas que morriam, mas o substituto era que um tinha que dar o sangue, a vida, para a remissão dos pecados do outro. Um tinha que morrer. Quem que tinha que morrer? O cordeirinho, para derramar o sangue. Então aqui está nos mostrando que através da morte de outro, a vida estaria dando a outra pessoa. Jesus morreu, ressuscitou sim, mas derramou seu sangue de uma maneira única, um sacrifício para nos perdoar e nos fazer participantes do seu reino, dos céus, daquilo que ele tem para nós. Por isso, Jesus fala em Mateus capítulo 26, ele fala: por isto, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão do pecado. O sangue de Jesus tem poder para nos purificar dos nossos pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz isso. Se eu e você confessarmos os nossos pecados a Deus, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O que nos purifica dos nossos pecados? O sangue de Jesus. Ele tem poder. Por isso Hebreus 9 fala: e sem derramamento de sangue não há remissão. Está aqui, capítulo 9, 22. Sem derramar de sangue não poderá haver, não é, remissão, não pode haver limpeza do nosso pecado. E sem remissão não haverá vida. Mas Jesus, ele derramou o seu sangue para nos dar uma nova vida. Por isso, Jesus fala naquela última ceia: olha, fazer isso em memória de mim. É um memorial, né? Você não vai comer a carne de Jesus nem beber o sangue, não é isso? Esse cálice representa o sangue, representa a carne, o pão. E aí você participa e você lembra. Amém? E nós podemos entender outros ensinamentos que os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, e nos ensinavam também, aqui através do sangue, a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. Eu tenho que servir Deus e eu tenho que fazer isso
para encontrar graça em Deus. Não, o sangue de Jesus é o que você e eu precisamos para nos purificar e nos fazer santos e chegar aos céus. Não é nada mais. Jesus é suficiente. Não é Jesus e a minha penitência, Jesus e o meu sacrifício. Não, Jesus já fez todo o sacrifício. É exclusivo, é dele, por você. Então você não precisa aliar mais coisa. Eu vou fazer isso aqui, minha salvação tem Jesus e mais alguma coisa. Não. Suficiência no sacrifício de Cristo é suficiente. Você não precisa fazer mais nada. É só crer em Jesus, pedir perdão dos seus pecados, continuar, porque você peca continuamente, então todo dia que você peca, você pede, Jesus, põe o teu sangue, me lava com o teu sangue. Me perdoa, Jesus. E ele vai perdoar você. E aqui então, ele fala para nós, mas ele volta de novo aqui no Novo Testamento, porque Hebreus está no Novo Testamento. Hebreus 9 fala o seguinte, e não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, Jesus entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Antigamente era um cordeirinho para cada ano, matava um, matava outro, matava outro, matava outro, matava outro, mas quando Cristo vem, um sacrifício, uma vez só, naquela cruz, o seu sangue foi perfeito. Sacrifício, porque ele era perfeito, sem mácula, sem pecado, sem nada. Ele derramou este sangue sobre nossas vidas para nos fazer pessoas justas, santificadas, para nos fazer pessoas reconciliadas a Deus. Estávamos distantes, a gente aqui e Deus lá. O pecado separava. Jesus derramou seu sangue para nos reconciliar. Você está entendendo o poder do sangue de Jesus? Distante de Deus, o sangue vem do Cordeiro Jesus, nos reconcilia a Deus, nos ajuda a santificar, porque santificação é um processo, cada dia mais santo, nos reconciliar, nos remir, nos redimir. Éramos feitos por Deus, éramos dele. Ele nos criou, mas o pecado nos separou. Aí ele nos comprou de volta com o quê? Com o sangue de Jesus. Não foi com ouro nem com prata, mas pelo precioso sangue que nos aproxima a Deus. O sangue de Jesus na nossa vida nos aproximou a Deus. Entenda o valor, a importância do poder do sangue de Jesus. Por isso é errado pessoas usarem a expressão o sangue de Jesus como uma expressão. É algo muito divino, muito sagrado. Use caramba, use uau, use legal. Pode usar outras palavras, Poxa, mas não use, o sangue de Jesus tem... Não, isso não é uma expressão idiomática. É uma palavra santa. Jesus é santo, o sangue dele foi derramado. Então, não é para ser usado como uma expressão idiomática. E a gente erra, usando coisas divinas como uma coisa qualquer. Solta na boca assim, de qualquer jeito. Caiu uma coisa, você já começa a falar. Não. E muito menos pessoas que são ímpias, que usam, de uma maneira, muito baixa, muito, como se fosse uma palavra assim que soltam. Eu já vi pessoas na TV ímpias falando sobre o sangue de Jesus. Então nós temos que entender isso. É poderoso. Nós estamos aqui por causa do sangue de Jesus. Se não fosse o sangue derramado, não estaríamos aqui hoje. Você não estaria aí. Você não teria acesso a Deus. Você não teria, como chegar, você não estaria reconciliada, justificada, santificada, em amizade com Deus. O sangue nos aproxima a Deus. O sangue do Cordeiro dele, que é Jesus. Olha o que diz Hebreus 9,14. Muito mais que o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula, a Deus, purificará a nossa consciência. Ele está falando que o sangue dos cordeirinhos purificava.
o pecado, porque era derramado. Mas muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula, se ofereceu a Deus e assim purificou a nossa vida, a nossa consciência. Hebreus, se eu fosse você, eu estudaria Hebreus. Vai olhando aí Hebreus capítulo 10, capítulo 9, outros capítulos 10, 19 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Antigamente era só o sacerdote que podia entrar lá uma vez por ano. E olha lá, porque se ele tivesse pecado na vida dele, ele ficaria morto ali. Não entraria, não sairia. Então nós podemos entrar no Santo do Santo. O que é o Santo do Santo? A presença de Deus. Porque quando Jesus morre naquela cruz, simultaneamente, na mesma hora que ele entrega o Espírito, naquele templo, o véu foi rasgado de cima para baixo. Assim, rasgado. O que significa isso? Porque aquele véu só podia entrar o sacerdote. Senão as pessoas morriam se chegassem diante do santo. Mas aí Deus estava falando, estou abrindo acesso a mim, o santo. Vocês poderiam direto para mim, porque o sangue abre o caminho. Você está entendendo a importância do sangue, do poderoso, glorioso sangue de Jesus nos abre caminho. Por isso, quando você ora, você está diante de Deus, tudo isso acontece porque Jesus morreu por você, te fez ter acesso direto a Deus. Isso é forte, isso é poderoso, mas você tem que entender isso. O sangue de Jesus, sabe, é um privilégio, o privilégio do nosso acesso à presença de Deus. Pelo novo e vivo caminho, versículo 20, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua morte, pela sua carne. Um novo e vivo caminho ele abre para nós termos acesso a Deus. Através do quê? Da sua morte naquela cruz. Coríntios fala isso, Romanos fala isso, Gálatas, Colossenses, Efésios, 1 Pedro, 1 João, Romanos 5 e 9, anote esse versículo, Romanos 5 e 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Justificados pelo sangue de Jesus, nos justifica. 1 João 1, 7. Se porém andarmos na luz como Deus está na luz, ou Jesus está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o nosso pecado. 1 Pedro 1, 18 e 19. Vamos lá, rapidinho. 1 Pedro 1, 18 e 19. Vamos lá. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vã maneira de viver, né, por tradições. Não foi por prata que vocês foram resgatados, nem ouro, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, puro. O sangue dele foi derramado para nos salvar. O que o livro de Apocalipse fala sobre o sangue de Jesus? Deus revela para João. João, de todos os apóstolos, foi o único que não morreu uma morte de mártir. Pedro foi martirizado. O apóstolo Paulo, né, também, que não foi aquele apóstolo que andou com Jesus, foi depois, também foi. Mas os que estavam com Jesus, que é Tiago, que é Pedro e os outros, todos morreram mortes terríveis. João não. Ele foi preso numa ilha chamada a Ilha de Patmos. E nessa ilha de Patmos, aonde ele foi preso, ele foi então, Deus deu para ele uma visão. E essa visão foi dada para ele, uma visão de como estava o céu. Já pensou que forte? Naquela prisão, numa ilha, estava preso, ele não podia fugir daquela ilha, foi preso lá, tinha uns 90 anos de idade, velhinho já. E Deus dá a ele uma visão do céu. E olha a visão que Deus deu para ele. Um grande trono, Apocalipse capítulo 5. Porque João escreve Apocalipse.
Em Apocalipse, capítulo 5, fala, tinha um grande trono, e naquele trono as pessoas, os anjos, cantavam em volta dizendo, digno, digno é o Cordeiro de Deus que foi morto, um Cordeiro que foi morto. Quem que é esse Cordeiro? Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto. O céu reconhece o sangue. Que lá no céu está cantando, ele foi morto, derramou sangue para a remissão dos pecados. Digno é o Cordeiro de Deus. Lá no céu se canta louvores incessantemente. João teve essa visão do céu que Deus mostrou para ele naquela ilha. Ele estava em oração e aí ele estava lá falando com Deus e Deus mostra para ele esta visão dos anjos adorando. Então, de Gênesis a Apocalipse, a presença do sangue de Jesus está presente. E ali eles estão falando, digno, digno, digno é o Cordeiro que foi morto, versículo 12. Sabe, a única maneira de lidar com o pecado é o sangue de Jesus. A única maneira de nós sermos santificados é o sangue de Jesus. Sabe, há 4.000 anos passados falava-se de sangue, de um cordeirinho, mas aquele cordeirinho, o sangue dele estava apontando, era uma sombra, apontando para o verdadeiro cordeiro que derramaria o seu sangue. O nome dele é Jesus, para a remissão dos nossos pecados. Que coisa linda, né? É isso que a Bíblia fala. Eu, claro, falo em muitas outras passagens, é falado sobre o sangue. Nós estamos só passando aqui porque temos só 1 hora de programa, que se fosse mais, falamos horas e horas e horas mais um pouco sobre ele. Tem o hino da harpa cristã que eu amo, que fala assim, alvo mais que a neve, alvo mais limpo do que branquinho, mais claro, mais alvo do que a neve serei. Sim, pelo sangue lavado. O sangue de quem? De Jesus. Mais alvo que a neve eu serei. Fala do sangue de Jesus. É muito forte. Que bênção, né? Essa série, eu quero que você acompanhe comigo. Amanhã vamos falar sobre um outro aspecto do poder do sangue de Jesus. Amanhã estamos falando sobre a redenção pelo sangue, tá bom? Eu te aguardo amanhã comigo, tá bom? Falando sobre esta série. Vou rapidinho para o intervalo e vamos voltar orando com você.